Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, professor. Aqui é o trabalho da Isabela Fábio. Vou iniciar agora o nosso trabalho sobre o petróleo, os derivados, enfim, o nosso consumo com ele, quais são as suas propriedades dentro de química. Bom, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos composta por diversos tipos de moléculas formadas por átomos de hidrogênio e carbono e em menor parte de oxigênio, nitrogênio e enxofre combinados de forma variável, conferindo características diferenciadas dos diversos tipos de crus encontrados na natureza. Essa imagem aí é de um refino de petróleo, que é basicamente um conjunto de processos físicos e químicos que objetivam a transformação dessa matéria-prima em derivados. O processo é iniciado pela destilação atmosférica, que consiste no fracionamento do óleo cru. Cada um desse tem um tipo de destilação de uma fração. Os principais produtos derivados. O que nós mais utilizamos é os tipos de combustíveis, a gasolina automotiva, combustível de aviação, óleo diesel, óleos lubrificantes, óleos combustíveis, GLP, que é o gás de comida que nós utilizamos, ou para veículos, produtos asfálticos, querosene de iluminação, lubrificantes industriais. O refino também do petróleo consiste basicamente na separação das suas moléculas através do aumento da temperatura a que é submetido. Aqui é muito importante nós recapitular aqui sobre a torre de fracionamento de petróleo. Bom, eu coloquei uma setinha para cima com tipo um termômetro sobre a temperatura. A parte de baixo é uma temperatura maior que vai subindo para cima, que vai ficando menor. Esse processo aí é chamado de destilação fracionada e é executado conforme a imagem ao lado da seguinte maneira: entre, por exemplo, 20 e 60 graus, o resultado é a obtenção de gás natural. Voltando aqui, o gás natural. Aqui para cima, pode entender aqui na GLP, lá em cima, ao primeiro, que é o gás natural. Aí, podemos agora entender o que é entre 40 e 200 graus, que obtém-se a gasolina, e entre 250 e 350 o resultado é o diesel e demais substâncias, além de outros derivados. Bom, vamos ver aqui de novo. Aqui a gasolina, o querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, óleo de combustível, enfim. Aqui nós podemos também dizer as diversas técnicas são utilizadas nesse processo de separação de hidrocarbonetos leves dos pesados. A separação é um procedimento físico onde, através de sua exposição às temperaturas elevadas, ocorre uma decomposição nos seus derivados para o consumo. E agora nós vamos passar para a conversão. A conversão é o procedimento de ordem de química, onde as ligações moleculares são quebradas, facilitando o processo de refino. O tratamento também de natureza química, porém com o objetivo de eliminar impurezas e melhorar as suas características. As técnicas auxiliares, onde os resíduos dos processos acima são devidamente tratados como contributo ao meio ambiente. Coloquei uma parte aqui também de que o petróleo é uma mistura muito complexa, pois contém diversos tipos de substâncias diferentes. A maioria dos compostos presentes nele são hidrocarbonetos, além de compostos oxigenados, sulfurados e nitrogenados. Enfim, agora nós vamos aqui para essa parte. As características físicas do petróleo. Que ele é um petróleo de cor negra, que é bastante viscoso, é menos denso que a água, é insolúvel em água, apresenta uma grande quantidade de hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos e aromáticos. Pode apresentar também componentes metálicos como níquel e vanádio. Bom, aqui vamos entender agora a origem e obtenção do petróleo. Uma jazida petrolífera, região da crosta onde está armazenado o petróleo, onde
pode ter em média de 10 a 400 milhões de anos. Ela se forma quando o resto de animais e vegetais são cobertos por sedimentos como areia, calcário, entre outros, sendo decompostos pela ação de bactérias anaeróbicas. As jazidas petrolíferas podem estar localizadas atualmente em regiões secas ou em regiões marítimas. Aqui, no caso, é regiões secas. A forma de obtenção de petróleo nas jazidas é semelhante, já que é necessária a realização de uma perfuração e bombeamento do líquido. Bom, a única diferença aqui na região marítima são necessárias grandes plataformas. A plataforma de extração de petróleo em alto mar, essa imagem. Tem vários tipos de petróleo também que pode ser classificado de acordo com a predominância de um determinado grupo de substâncias ou ainda em relação à região na qual ele foi explorado, que é o petróleo Brent, petróleo light, o petróleo naftênico, o petróleo parafínico e o petróleo aromático. O processo mecânico de separação empregado do petróleo. Após ser extraído, o petróleo é submetido a 2 processos de purificação, a saber, a decantação e a filtração, que as imagens que nós já tínhamos vistos atrás. O refino de petróleo, que é o que nós estamos falando. A destilação fracionada, que é um método que separa os componentes de uma mistura composta predominante por líquidos. Nesse método, o petróleo é submetido a um aquecimento e a separação das frações é realizada em uma torre de fracionamento. Essa imagem que estamos vendo aí, de acordo com seus pontos de ebulição. É incrível porque o petróleo está utilizado por nós em todos os lugares. Em carros, em materiais plastificados, em fornos, em fogões, principalmente em automóveis, né, que são utilizados lá os combustíveis, óleo diesel, gasolina, etanol. Agora vamos falar aqui sobre as frações do petróleo e suas utilizações. O gás natural, que é utilizado como combustível na fabricação de plásticos, que é o que eu já havia dito. O gás liquefeito de petróleo utilizado como gás de cozinha, que é o GBL. Éter de petróleo utilizado na produção de solventes que são utilizados em lavagem a seco, a benzina, a nafta, que também é matéria-prima para a produção de plásticos, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o óleo purificante, a vaselina, parafino, para asfalto, que é a fração utilizada para pavimentação. O coque de petróleo reveste a parte interna de fornos refratários. Essa aí é o petróleo, né? Ele é extremamente viscoso, um óleo extremamente viscoso. E é isso aí, o nosso trabalho de química. Relacionando aí a seus derivados, os seus componentes, as suas moléculas, enfim.